Bom dia a todos. Vamos iniciar mais uma coletiva das estatísticas do setor externo. Aqui conosco Fernando Rocha, chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, que fará uma apresentação. Em seguida, iniciamos com as perguntas. Fernando, bom dia. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos. Nós vamos dar início à apresentação dos resultados do balanço de pagamentos para o mês de julho deste ano e também chamar a atenção de que nesta nota para a imprensa, nesta divulgação agora, nós estamos divulgando também a revisão ordinária anual do balanço de pagamentos prevista na nossa política de revisão das estatísticas econômicas oficiais publicadas pelo Banco Central. A previsão era que isso ocorresse no mês passado, em julho, e este atraso de um mês na compilação e na divulgação dessa revisão foi devido às paralisações e à operação padrão que estão sendo realizadas pelos servidores do Banco Central em defesa da eliminação das inaceitáveis assimetrias remuneratórias que existem entre carreiras de Estado equivalentes no Serviço Público Federal. Esse tratamento é desigual e é injusto e precisa ser corrigido o mais rápido possível. Da mesma forma e pelas mesmas razões, não nos foi possível gerar neste mês de agosto, mais uma vez, as informações parciais do mercado de câmbio, né, que acompanham as notas parciais do próprio mês de agosto. Com esses fatos, né, eu reitero mais uma vez os comentários que eu tenho feito nas coletivas de imprensa anteriores sobre os riscos operacionais crescentes e iminentes relacionados à crise pela qual o Banco Central vem passando. O Banco Central está no limite, né, da sua capacidade de entregas para a sociedade, e esse risco afeta não apenas novas entregas, como também a manutenção com qualidade das entregas atuais. Nesse sentido, me parece indispensável a abertura imediata da mesa específica de negociações para o Banco Central como um primeiro passo essencial para o encaminhamento da solução dessas questões, do que se espera que aconteça o mais rápido possível. Bom, eu vou começar a coletiva com a divulgação dos resultados do mês de julho e, ao final, eu faço os comentários sobre a revisão antes de abrir para as perguntas, né, de vocês. As transações correntes do balanço de pagamentos brasileiro foram deficitárias em 3,6 bilhões de dólares no mês de julho. Isso representou uma redução em relação ao déficit de julho de 2022, que atingiu 5,3 bilhões de dólares. Essa redução de 5,3 para 3,6 bilhões, essa redução de 1,7 bilhão de dólares, quando a gente faz a comparação interanual, ela decorreu fundamentalmente do aumento do superávit da balança comercial do país. As exportações foram maiores do que as importações, em 7,2 bilhões de dólares, agora em julho de 2023. Em julho de 2022, o superávit cambial, ou desculpe, o superávit comercial havia sido de 4,1 bilhões, né? Então a gente vê que a balança comercial, o superávit comercial aumentou 3,1 bilhões de dólares e foi responsável pela redução do déficit externo. Como essa redução do déficit externo foi inferior, né, foi de 1,7 bilhão, a gente vai ver em seguida que houve um aumento nas despesas com renda primária, principalmente juros, que contrabalançaram parcialmente o aumento do superávit comercial. Mas voltando para o superávit comercial, foi registrado, então, em julho, um superávit comercial de 7,2 bilhões de dólares, e que, se a gente considerar os meses de julho na série histórica, esse resultado de julho de 2023 é o maior para meses de julho da série histórica do Banco Central, iniciada em 1995. Né? Nós achamos que o correto, na série que nós divulgamos, é comparar meses de julho, porque a série das exportações tem muita sazonalidade, então muitas diferenças mês a mês, e quando a gente compara o mesmo mês de cada ano, nós eliminamos essa questão da sazonalidade. Da mesma forma, quando nós comparamos o dado acumulado no ano de janeiro a julho, a gente também teve o maior superávit comercial da série. Então, essa série de superávit comercial é o maior da série, tanto se a gente comparar o mês de julho individualmente com os outros meses de julho de cada ano, quando se nós compararmos os 7 primeiros meses do ano, de janeiro a julho. Né? Então, isso vem possibilitando que
o Brasil tenha um déficit em transações correntes pequeno e estável nos últimos meses. Se nós olharmos dentro da balança comercial as exportações atingiram agora no mês de julho, pelo critério do balanço de pagamentos, 29,2 bilhões de dólares no mês. Esse valor foi ligeiramente abaixo, 3% abaixo do valor de julho de 2022, e isso representa que, se a gente olhar as exportações brasileiras acumuladas em 12 meses, para ter um valor menos volátil na margem, as exportações brasileiras nos últimos 12 meses, né, desde o começo do ano, de janeiro até agora, elas sempre estão acima de 340 bilhões de dólares, ou seja, elas, de uma certa forma, se estabilizaram, mas no patamar elevado, em torno do patamar recorde da série nesse período de janeiro a julho. Por outro lado, e o que contribuiu também para esse superávit comercial, as importações se reduziram de uma forma mais significativa no mês. As importações atingiram 21,9 bilhões de dólares e caíram 16%. Praticamente metade dessa redução das importações foi devido a um conjunto de produtos na área dos fertilizantes, né? E, se a gente lembrar, os fertilizantes é um produto especialmente afetado pela guerra entre Rússia e Ucrânia. No ano passado, para garantir abastecimento, teve uma importação, né, bastante elevada, uma antecipação, né, de demanda, e quando a gente compara este ano com o ano passado, então, em função da elevada base de comparação do ano passado, a gente teve uma redução das importações. Apenas esse grupo fertilizantes respondeu por praticamente metade das importações. Então, nós tivemos um superávit comercial recorde, baseado em exportações que estão em torno dos valores mais altos da série e importações que se reduziram. Por outro lado, como eu havia mencionado, né, nós mantivemos uma tendência de crescimento do déficit da renda primária. A conta de renda primária do balanço de pagamentos é composta por juros e lucros e dividendos. Ambos cresceram, mas neste mês, principalmente os juros, nós vamos ver isso com mais detalhes mais à frente, né? Quando a gente olha as informações que estão na tabela 2 da nota para a imprensa, que é um detalhamento maior da balança comercial, explicitando as diferenças entre as exportações e importações no conceito do balanço de pagamentos, que é divulgado pelo Banco Central, em comparação com o conceito aduaneiro, que é divulgado pela Secretaria de Comércio Exterior, né, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, nós vamos ver que, dentro das razões, dentro das rubricas que explicam essa diferença, além das encomendas de pequeno valor e pagas por arranjos de pagamentos, nós temos as importações de criptomoeda. No mês passado, na coletiva do mês passado, nós anunciamos que no resultado de junho foi a primeira vez que essa despesa com importação de criptomoedas superou 1 bilhão de dólares por mês. Neste mês agora, ela cresceu um pouco em relação ao mês anterior, então a gente tem um novo, né, valor recorde da série, chegando a 1,1 bilhão de importação de criptomoedas. Com isso, né, para fechar a apresentação do déficit corrente de julho, nos últimos 12 meses, o déficit em transações correntes atingiu 51,1 bilhões de dólares. Isso equivale a por volta de 2,5% do PIB, 2,52%, se a gente quiser ser mais detalhistas, né? E quando a gente compara este valor com os 12 meses encerrados em julho do ano passado, se a gente olhar só o valor em dólares, nós vamos perceber um crescimento pequeno, né, de 48,8 bilhões para 51,1 bilhões. Mas, se nós observarmos os valores enquanto percentual do PIB, nós vamos ver que, até julho de 2022, esse valor equivalia a 2,71% do PIB e agora se reduziu para 2,52%. Isso significa que, em valores nominais, o déficit cresceu um pouquinho, né? Permaneceu basicamente estável, mas o crescimento do PIB, né, junto com a apreciação cambial, permitiram, né, que o déficit cambial, o déficit em transações correntes representasse uma menor parcela do PIB, mostrando uma solidez das contas externas do país, que permanece com déficit em transações correntes baixo, estável, e integralmente financiado pelo ingresso de capitais de longo prazo, principalmente em investimentos diretos. Passando, então, para os investimentos diretos no país,
voltando para a tabela 1, então, para apresentar os principais resultados do balanço de pagamentos, em julho houve uma recuperação nos ingressos líquidos de investimento direto no país. Vocês lembram, na coletiva passada eu mencionei que o IDP tinha sido baixo, 1,9 bilhão de dólares em junho, e agora ele aumentou para 4,2 bilhões de dólares. Então, o IDP mais do que dobrou na passagem de junho para julho. Mesmo assim, quando a gente olha os resultados na comparação interanual, que é a que está apresentada na tabela 1 da nota para a imprensa, nós vemos que esses 4,2 bilhões de dólares de julho de 2023, eles representam uma redução em relação a julho de 2022. Em julho de 2022, o ingresso líquido de IDP atingiu 7,2 bilhões de dólares, né? Com isso, se a gente considerar só os meses de julho, assim, no investimento direto no país, a gente não tem uma sazonalidade tão característica como no caso da balança comercial, das exportações e importações. Então, a gente pode comparar tanto julho de 2023 com junho, com o mês anterior, e aí, nesse caso, o IDP mais do que dobrou, passando de 1,9 bilhão para 4,2 bilhões, como a gente pode, claro, comparar julho de 2023 com julho de 2022. Nesse caso, houve uma redução de 7,2 bilhões em julho de 2022 para 4,2 bilhões em julho de 2023, e este resultado agora na ponta foi o menor, se a gente considerar meses de julho, desde 2018. Lá em julho de 2018 havia sido 3,5 bilhões de dólares. Dessa forma, quando a gente faz a comparação interanual, também é uma outra forma de dizer, eu já mencionei, né? Houve uma redução de 7,2 para 4,2 e esse valor é o menor para meses de julho desde 2018. Quando a gente olha, isso que eu queria dizer, me confundi, quando a gente olha o IDP acumulado nos últimos 12 meses, ele tem apresentado no ano uma trajetória de recuperação. Se a gente olhar os dados do acumulado em 12 meses, durante o ano de 2022, aquele foi um ano de recuperação, de crescimento mais significativos dos ingressos de IDP, né, depois dos anos da pandemia, da interrupção dos investimentos, chegando a 87,2 bilhões no final do ano. Então, como ele fez essa trajetória de crescimento durante o ano de 2022 e agora tem uma ligeira redução, eu vou destacar 3 pontos nessa trajetória que parecem mostrar mais quantitativamente, numericamente, o que eu estou falando. O IDP acumulado em 12 meses, ele era de 61 bilhões de dólares em julho de 2022, ou seja, um ano atrás, em julho de 2022. Então, ele cresceu desses 61 bilhões até fechar o ano, né, os 12 meses, que são o ano calendário de 2022, fechou o ano em 87,2 bilhões, e agora, nos 12 meses até julho de 2023, se reduziu para 71,7 bilhões. Né? Então, teve aquele crescimento em 2022 e devolveu, né, um pouco agora nesses primeiros meses de 2023. Se a gente fizer esses mesmos pontos com o percentual do PIB, o investimento direto no país chegou a 3,38, 3,4 bilhões em julho de 2022, no acumulado em 12 meses, cresceu até 4,54% do PIB quando fechou o ano de 2022, e agora, né, se reduziu para 3,54% do PIB. Ou seja, no acumulado de 12 meses, julho de 2023 permanece maior do que julho de 2022, mas a gente tem observado uma trajetória de redução ao longo de 2023. Bom, para fechar então esse primeiro balanço, né, do resultado do balanço de pagamentos no país, o último número que eu queria destacar são os ingressos de investimento em carteira no mercado doméstico. Esses investimentos em carteira no mercado doméstico são compostos por ações, fundos de investimento e títulos de renda fixa, ou seja, investidores não residentes investindo no Brasil nesses 3 instrumentos. Esse investimento em carteira é conhecido por ser mais volátil e acumulou, durante o mês de julho, saídas líquidas de 0,3 bilhão, ou 333 milhões de dólares. O comportamento dos seus componentes foi inverso. Né? No mês de julho,
houve ingresso líquido de 1,4 bilhão de dólares em ações e fundos de investimento e saídas líquidas de 1,7 bilhão em títulos de dívida. Então, por isso, ele teve uma saída líquida pequena, próximo da estabilidade, né? Ingresso de 1,4 bilhão em ações, saída de 1,7 bilhão em títulos de renda fixa. Mas, para realçar a volatilidade desse tipo de fluxo de capitais, quando a gente olha o acumulado no ano, os 7 primeiros meses de 2023, de janeiro a julho, o resultado foi o inverso. Os ingressos líquidos foram mais significativos, somam 3,9 bilhões de dólares, e aí as ações que tiveram ingresso em julho, no acumulado do ano, elas representam saídas de 0,4 bilhão, 443 milhões. Já os títulos de dívida que tiveram saída no mês, eles acumulam nos 7 primeiros meses do ano ingressos de 4,3 bilhões de dólares. Ou seja, no mês agora, esse fluxo foi praticamente estável, teve uma pequena saída, mas quando a gente olha os 7 primeiros meses do ano, ainda tem ingresso de um pouco abaixo de 4 bilhões de dólares, mostrando que também tem funcionado como uma fonte de financiamento ao longo do ano até agora, mas, novamente, esses capitais são muito voláteis e eles podem representar uma saída, né, nos próximos meses, oscilar saídas com ingressos. Vamos passar agora para dar um pouco mais de detalhes sobre as transações correntes do balanço de pagamentos do país. Passando para a tabela 3, nós temos a conta de serviços, né? A conta de serviços ela é estruturalmente deficitária, teve um déficit de 3,2 bilhões de dólares em julho, mas ela permaneceu estável em relação ao mesmo mês do ano anterior, né? Não houve tendência, repetiu o déficit. Se a gente olhar a conta, os detalhes das rubricas, essa repetição do déficit, essa estabilidade no déficit na conta de serviços como um todo, foi causada por uma redução no déficit na conta de transportes e um aumento no déficit na conta de viagens e aluguel de equipamentos, né? Começando pelos transportes, o transporte contribuiu para reduzir o déficit da conta de serviço, né? Teve uma redução interanual de 45% e registrou um déficit de 941 milhões de dólares no mês de julho. As razões dessa redução do déficit na conta de serviços, ela tem a ver com a queda dos preços internacionais de frete, sempre na comparação de julho de 23 com julho de 22, e a gente tem, né, uma economia internacional cada vez mais normalizada, as cadeias de produção e funcionamento, os preços do frete, que tinham sido muito afetados no passado pelas interrupções da época da pandemia, se normalizaram, então tem uma queda dos preços. Mas, além disso, a gente tem que lembrar que teve uma redução nas importações neste mês, na mesma comparação com o mês do ano anterior. Então, acabou que os transportes refletem uma redução tanto nos preços quanto nas quantidades transacionadas neste mês de julho, na comparação de julho do mês anterior. No caso das viagens, nós permanecemos naquela trajetória de recuperação das despesas líquidas com viagens, ou seja, de crescimento no déficit na conta de viagem, mas ainda em patamares inferiores aos do pré-pandemia. Se a gente olhar as receitas de viagens, as despesas de viagem ou o valor líquido, as despesas líquidas com viagem, todas elas em julho são as maiores desde julho de 19, ou seja, elas são maiores do que em 21 e 20, que são anos 22, 21 e 20, anos mais afetados pela pandemia, mas ainda estão abaixo do observado em 2019. Então vamos aos números, né? As viagens tiveram um déficit de 817 milhões de dólares no mês de julho. Isso representou um aumento de quase um quarto nessas despesas, 23,7%. E todos os fluxos tiveram aumento. Os fluxos de receita, que são aqueles gastos dos turistas estrangeiros no Brasil, cresceram 45%, quase 46%. No caso das despesas, que são os turistas brasileiros fazendo turismo no exterior, esse aumento foi de quase 32%, 31,9%. Então, a gente teve um crescimento no déficit com aumento em todos os seus fluxos brutos. Como eu já disse, esses 817 milhões de dólares foram os maiores para meses de julho, desde julho de 2019, desde o pré-pandemia. Só que em julho de 2019, a despesa com viagens foi de 1,3 bilhão de dólares, e nós estamos em 817. Ou seja, parece haver ainda um caminho, né, para chegar de volta a esses valores observados antes da pandemia.
Talvez a gente não chegue lá se a gente continuar aumentando as receitas, né? Ou seja, repetindo, as receitas, aqueles gastos dos turistas estrangeiros no Brasil, elas têm crescido e, neste mês, por exemplo, tiveram um crescimento maior do que das despesas. Se elas continuarem crescendo assim, pode ser que as despesas líquidas não voltem ao patamar pré-pandemia, mas, enfim, não sabemos, né? Também no caso das receitas de viagem, os 567 milhões observados agora são os maiores desde julho de 2019, quando atingiram 598 milhões. No caso das despesas, as despesas somaram 1,4 bilhão, ou seja, as despesas com viagens, o que os turistas brasileiros gastam no exterior, em julho ainda foi praticamente o triplo do que os turistas estrangeiros gastaram no país, né? Então, a gente permanece nessa caminhada para retomar os valores pré-pandemia. Isso parece ser o que a trajetória dos números nos indica. Em relação ao aluguel de equipamentos, a terceira conta que eu destaquei hoje, houve um crescimento no déficit. Esse déficit de aluguel de equipamentos, em geral, é por volta de 600 milhões de dólares, entre 600 e 700. Neste mês, agora, atingiu 1 bilhão de dólares. E, neste caso, aí eu acho que não é necessariamente uma nova tendência, um novo patamar na série, mas um efeito mais localizado de um conjunto de contratações de câmbio, um conjunto de despesas com aluguel de equipamento nesse mês de julho, né? A gente tem que esperar os próximos resultados da série para ver se a conta vai mudar de patamar ou não. Até então, ela parecia mais estável naquele nível, entre 600 e 700 milhões. Bom, passando para a tabela 4, que é onde tem os gastos com renda primária, a gente vai lembrar que a renda primária houve um aumento no déficit, ao contrário da conta de serviço, no qual o déficit permaneceu estável. A diferença é que, enquanto serviços, alguma conta subiu o déficit e outras contas reduziram, no caso da renda primária, tanto a conta de juros quanto a conta de lucros e dividendos tiveram um aumento, né, no seu déficit na comparação com julho do ano passado. Então, o déficit na conta de renda primária atingiu 7,7 bilhões de dólares em julho, um aumento de 17,7%. O principal responsável por isso, no mês de julho, foi a conta de juros. A conta de juros são os juros líquidos que comparam as receitas de juros que o país recebe, que são fundamentalmente receitas de juros sobre as reservas internacionais, mas também sobre os demais ativos de dívida que o Brasil tem. E as despesas de juros são as despesas que as empresas residentes no país pagam sobre a dívida externa. Então, essa conta líquida foi deficitária em 3,8 bilhões de dólares no mês de julho, o que representou um aumento de 25% em relação a julho do ano passado, né? No caso das receitas, houve um crescimento, as receitas atingiram 824 milhões de dólares no mês de julho. Esses dados estão na linha 44 da tabela 4 da nota para a imprensa. E a gente, se olhar a linha 39, vai ver que o principal componente das receitas de juros são as receitas de reserva. As receitas com aplicação das reservas internacionais do país renderam 632 milhões de dólares no mês de julho, e foi a parcela significativa, por volta de 3/4, um pouco mais até, do conjunto total das receitas de juros. No caso das despesas, essas despesas também cresceram, nesse caso, 25,8%, e atingiram 4,6 bilhões de dólares. Tinham sido 3,6 bilhões em julho do ano passado. Um aumento de um pouco menos de 1 bilhão de dólares no pagamento de juros de um ano para outro. Esse aumento foi meio que disseminado entre as principais rubricas, sejam nos empréstimos externos, nas operações intercompanhia ou nos títulos negociados no país, que são de posse de não residentes. São 3 dos componentes do endividamento externo do país. Mas a razão econômica por trás disso, vocês têm visto, a economia mundial passa por um ciclo de elevação de juros, seja referenciado no Banco Central dos Estados Unidos, Banco Central Europeu e similares. Então, esse aumento nas taxas de juros internacionais se reflete na conta de juros do país, tanto na receita de remuneração de reservas, quanto nas despesas, né? Então, por essa razão, nós tivemos um aumento nas despesas líquidas com juros. Quando a gente olha para os lucros e dividendos, os lucros e dividendos tiveram um pagamento,
despesa líquida, né, no mês, ou seja, as despesas com lucros superaram as receitas em 4 bilhões de dólares. Isso representou um crescimento de 11,6% em relação a julho de 2022. No caso do lucro, diferente nos juros, houve um aumento no déficit, mas houve uma redução, tanto nas receitas quanto nas despesas. Claro, a redução foi mais intensa na receita, por isso o déficit aumentou. As receitas de lucros, no caso, são aqueles lucros que as empresas subsidiárias das empresas brasileiras têm no exterior. Você tem uma empresa no Brasil que abre uma subsidiária no exterior, faz um investimento direto no exterior, e esse lucro da subsidiária no país, na proporção que ela é detida pela empresa residente, são as receitas de lucro. Essas receitas caíram bastante em julho deste ano, se a gente compara com julho do ano passado. Em julho deste ano, elas atingiram 1,2 bilhão de dólares. Em julho do ano passado, de acordo com os dados revisados, que a gente vai detalhar mais à frente, chegaram a 3,1 bilhões. Ou seja, em julho do ano passado, a lucratividade foi muito maior e essa lucratividade das subsidiárias de empresas brasileiras no exterior, entre outros fatores, claro, são diversos fatores, tem a ver com preços de commodities e outros. Então, teve uma redução nas receitas. No caso das despesas, a queda, como eu já disse, foi bem menos intensa. Elas passaram de 6,7 bilhões em julho do ano passado para 5,2 bilhões em julho desse ano, uma redução de 22,6%. Então, a gente teve um aumento nas despesas de lucros, com redução tanto nas receitas quanto nas despesas. Com isso, eu fecho o panorama que eu tinha planejado apresentar na coletiva deste mês, e tenho mais 3 informações para acabar os dados da conta financeira e depois nós passarmos para as revisões, né? Os investimentos diretos no exterior atingiram 1 bilhão de dólares agora em julho de 2023. Isso também foi uma redução em relação a julho de 2022, né? Em julho de 2022, esse valor tinha sido 2,7 bilhões. Os investimentos diretos têm 3 componentes. Novos investimentos em participação no capital, para criar novas empresas no exterior, comprar empresas já existentes ou ampliar a capacidade produtiva. Isso são as participações no capital. Nós temos o reinvestimento de lucros, né, daquela empresa que já existia no exterior, uma parcela do lucro ela reinveste como fonte de financiamento para a sua própria expansão. E a terceira parcela são as operações intercompanhia. No caso dos dados de julho, a redução no investimento direto no exterior aconteceu em função dessa segunda parcela dos reinvestimentos de lucro. Nós acabamos de mencionar que os lucros tinham caído, então a parcela reinvestida também caiu. No caso do investimento direto no país, eu já havia mencionado os 4,2 bilhões de dólares, só detalhar um pouco mais a partir das informações que estão na tabela 8, que os dados de participação no capital, né, sem considerar os reinvestimentos de lucro, apresentaram uma redução e se situaram em 1,6 bilhão no mês. Os reinvestimentos de lucro, igualmente, como eu havia mencionado, no caso do investimento direto no exterior, eles também caíram, os lucros totais se reduziram e os lucros reinvestidos também. E onde houve crescimento neste mês de julho, na comparação com julho do ano passado, foi nas partes das operações intercompanhia. As operações intercompanhia apresentaram desembolsos líquidos de 713 milhões de dólares em julho de 23, e esse valor havia sido 450 bilhões em julho de 22. Dessa forma, né, o investimento direto na comparação interanual teve uma redução causada pela diminuição da participação no capital e do reinvestimento de lucro, enquanto as operações intercompanhia cresceram. Por fim, a última informação são as taxas de rolagem, que atingiram 178% no mês de julho, puxadas pelos títulos de dívida. Nós tivemos concentração de emissões de títulos de empresas no exterior, muito superiores às amortizações do mês, teve uma percentagem muito alta, e isso fez com que os novos desembolsos no mês fossem quase o dobro das amortizações, né? 178%. No ano, a taxa de rolagem se aproxima de 100%, está em 95%, mostrando, né, que o mercado internacional continua perfeitamente aberto para as empresas brasileiras que queiram rolar seu endividamento e continuar utilizando essa fonte de recursos para suas atividades.
Bom, com isso eu encerro os dados de julho. Só rapidamente mencionar que o Banco Central faz revisões das estatísticas de balanço de pagamentos 2 vezes por ano. A primeira em julho, nesse ano especificamente foi em agosto. Essa revisão tem como principal fonte de dados a pesquisa anual de capitais brasileiros no exterior. Ela verifica os ativos externos do país e, com isso, a gente consegue ter uma melhor visão, por exemplo, sobre a receita de lucros. Essa é a razão mais importante, não é a única. A segunda revisão é feita quando os resultados do Censo de Capitais Estrangeiros no país está disponível, que vai acontecer provavelmente em novembro. Então, se a primeira foca nos ativos externos, a segunda revisão foca nos passivos externos, que são apurados pela pesquisa do Censo, né? Então, neste mês agora, a gente está divulgando principalmente os resultados do CBE, o resultado do CBE já foi divulgado no mês passado, a gente está divulgando os impactos desse resultado no balanço de pagamentos, mas também outros ajustes que eu vou mencionar. Quando a gente olha as transações correntes, houve uma redução no déficit em transações correntes para o ano passado. Esse déficit, na primeira divulgação, era de 57 bilhões de dólares, se reduziu para 53,6, uma redução de 3,4 bilhões. Essa redução foi fundamentalmente em função dos resultados do CBE 2022, referentes à receita de lucros, né, das subsidiárias no exterior das empresas residentes no país. Como se comportar essa receita de lucros? Em relação ao ano passado, as receitas de lucros cresceram. Elas foram, quando a gente apurou o CBE, maiores do que a estimativa que nós tínhamos antes. Então, a estimativa inicial era de 29 bilhões de receita de lucros para o ano de 2022 e no resultado do CBE mostrou que esse resultado foi 32,2 bilhões. Então, maiores receitas de lucro, você transmitiu esse resultado para as transações correntes num déficit menor. Quando a gente olha os investimentos diretos no país, a gente teve uma redução. A primeira divulgação havia sido que o IDP atingiu 91,5 bilhões em 2022 e agora esse resultado é de 87,2, um recuo também de um pouco mais de 4 bilhões de dólares. Nesse caso, a fonte de informação que não estava disponível na época da compilação em 2022 e que estava disponível agora, não tem nada a ver com o CBE, são as informações do registro declaratório eletrônico de capitais estrangeiros, né, que com a nova regulamentação da lei cambial e de capitais internacionais passa a se chamar Sistema de Informações de Capitais Externos, referente a crédito externo, né? Então, a partir dessa fonte, nós temos a informação dos pagamentos, né, das amortizações, das operações de intercompanhia por meio de exportação de mercadorias, que é o que a gente chama de pagamento antecipado de exportação, né? O exportador recebe os recursos antecipadamente e depois exporta a mercadoria, e esse é o pagamento, não há pagamento em cash, né? E com isso, algumas empresas informam aos sistemas do Banco Central de maneira retroativa, e essa informação retroativa fez isso. A operação intercompanhia faz parte do investimento direto, e essa informação retroativa fez reduzir, né, o investimento direto do ano passado. Quando a gente olha para o primeiro semestre de 2023, que também foi revisado, as transações correntes ficaram praticamente estáveis, tiveram um aumento de menos de 1 bilhão de dólares, passaram de 13,8 para 14,6, e isso em função da redução tanto nas receitas quanto nas despesas de lucros. Eu acabei de mencionar esse fato, que as duas estão menores, no revisado do primeiro semestre, elas também foram menores. As fontes de dados, nesse caso, é o próprio o próprio CBE 2022, que revisou os dados, então com isso o ponto de partida para as novas estimativas é diferente, como também o CBE trimestral do primeiro trimestre de 2022. Pelo lado das despesas, a declaração econômico-financeira trimestral das empresas de investimento direto estrangeiras. No caso do IDP, em função dessa redução dos lucros, né, também houve uma redução dos fluxos de IDP no primeiro semestre, passando de 31,6 para 29,4, em função fundamentalmente desses lucros, uma menor parcela de despesa de lucros, né, o menor lucro dessa empresa também se reflete nos menores lucros reinvestidos. Então, essas são as revisões do balanço de pagamentos que nós estamos apresentando hoje. Esses resultados estão bastante bem detalhados no texto que acompanha
a nota para a imprensa, inclusive com uma tabela que mostra os dados de 2022 antes da revisão e depois da revisão, e mostra a diferença, rubrica a rubrica. Para o primeiro semestre de 2023, ela mostra o resultado antes da revisão, depois da revisão, e também uma coluna com as diferenças. E nós utilizamos também para os últimos 12 meses, ou seja, o segundo semestre de 22 e o primeiro semestre de 23. Então, você tem 3 dimensões dessa revisão, rubrica a rubrica. Vale a pena dar uma conferida. Com isso, eu acabo aqui a minha apresentação, devolvo a palavra para a Adriana para ela organizar as perguntas que vocês possam ter. Muito obrigado. Obrigada, Fernando. Quem quiser fazer alguma pergunta, por gentileza, basta clicar na mãozinha que está na tela e, quando chamado, se apresentar nome e veículo que representa. Até o momento sem perguntas, Fernando. Vamos aguardar um pouco. Claro. Acho que podemos encerrar, Fernando. Não tem nenhuma pergunta, nenhuma dúvida. Alguma consideração final? Não. Só agradecer a todos a participação aqui. Relembrar, claro que vocês já sabem, a assessoria de imprensa do Banco Central está à disposição de vocês a qualquer hora, se vocês tiverem algum questionamento posterior e tal, nós estamos à disposição. Desejar a todos uma boa sexta-feira, um bom fim de semana e convidá-los para segunda-feira, às 10h30, para a coletiva de imprensa com os resultados das estatísticas de crédito. Muito obrigado a todos e até mais. Obrigada, Fernando. Obrigada a todos e um bom dia.